E aí, pessoal, tudo bom? Então, vamos falar desse livrinho aqui, Primatas e Filósofos, Frans de Waal, Como a Moralidade Evoluiu. Bom, o Frans de Waal foi um primatólogo e etólogo holandês, ele faleceu no início desse ano, ele é um dos primatólogos que tem mais contribuições aí na área de etologia e da primatologia de forma geral. Aí no canal tem review de outros 2 livros dele, eu gosto bastante dele, dos livros dele, como ele escreve. Ele é um pouquinho militante sobre as causas animais, assim, mas os argumentos dele são muito bons. Esse livrinho aqui é um pouquinho diferente, porque isso aqui na verdade é uma série de conferências Tanner sobre valores humanos que ele deu em 2004, e aí foi compilado nesse livro. Só que nessa conferência ele tece lá o argumento da evolução da moralidade, e 4 outros professores, filósofos, etc., fazem comentários em relação a isso, e depois comentários barra críticas, né, em relação ao argumento do Frans de Waal. E depois o Frans de Waal, ele meio que faz comentários sobre essas críticas dos comentaristas. Então esse livro aqui é meio que assim, é a hipótese que ele teceu, tem as críticas dessa hipótese e as respostas dele a essas críticas. Então é como se fosse um livro que tem um debate técnico-científico aqui no meio. O livro aqui é dividido em 3 partes, mais a introdução, e a introdução é feita pelo Josiah Ober e o Stephen Macedo, que foram professores na Universidade de Princeton na época. E aí a primeira parte aqui é do Frans de Waal, que daí é só um capítulo, mais 3 apêndices, então é Seres moralmente evoluídos, instintos sociais dos primatas, moralidade humana e ascensão e queda da teoria do revestimento. Apêndice A, antropomorfismo e antroponegação, apêndice B, os símios têm uma teoria da mente, e apêndice C, direitos dos animais. Aí aqui o Frans de Waal começa a falar um pouco sobre como teria sido o surgimento da moralidade, porque tem-se essa ideia do que ele chama de teoria do revestimento, de que o ser humano, no seu núcleo, ele é ruim, fora do núcleo ele é menos ruim, e mais fora do núcleo, assim, que seria a camada mais exterior, ele é não tão ruim. E aí, subitamente, nos seres humanos, nasce uma camada delgada, por meio da cultura, que é a moralidade. Só que simplesmente surgiu uma camada delgada por meio da cultura, que seria a moralidade, não contempla a teoria da evolução, porque se tudo na evolução é um contínuo, como é que subitamente nos seres humanos surgiu uma camada que não tem precedentes na evolução? Isso não faz sentido em termos de teoria evolutiva. E aí o Frans de Waal aqui, ele começa a tecer algumas críticas a essa teoria de revestimento. Ele fala um pouco aqui sobre quando que surgiu essa teoria, os estudos que tem sobre os primatas, para mostrar que, assim, bom, esses primatas, eles têm comportamentos do que nós chamaríamos de precedentes para a moralidade, né? Então, empatia, questão de preocupação com o outro, aquele senso de preocupação social. Ele mostra que os chimpanzés têm isso, e isso seriam os precedentes para se desenvolver essa chamada moralidade. E aí tem uma hora aqui no livro que ele traz uma tabela comparando, né, quem defendia a teoria do revestimento e quem defendia a evolução ética, né? Eu lerei essa tabelinha inteira aqui para vocês. E aí ele mostra lá, né, a origem do Darwin. O Darwin mostrava lá o contínuo evolutivo, e aí tinha o Thomas Huxley. O Huxley, ele era o tal do cão de guarda do Darwin, né? Um cara que defendia ferozmente as teorias da evolução do Darwin. Só que o Huxley foi o cara que meio que trouxe essa ideia de teoria do revestimento. Então, pô, era um pouco incoerente o cara defender tanta teoria da evolução, e quando chegava nos seres humanos, ele, não, aqui magicamente surge uma camada que não tem associação com a evolução. Mais ou menos isso. E aí, ele tece algumas críticas aqui ao próprio Richard Dawkins, por exemplo. No final do livro do Gênio Egoísta, o Dawkins fala que o ser humano é meio que o único animal que conseguiu ir contra a tendência dos próprios genes, né? O que também não faz sentido, porque os genes produziram aquilo, como é que o ser humano seria subitamente, ele vai contra os genes, né? Então ele tece aqui o quadrinho comparando, né, a teoria do revestimento. Ele até bota aqui evidências empíricas. Na teoria do revestimento não tem nenhuma. No caso da teoria da evolução ética, tem, né? Porque tem esses comportamentos de empatia e tudo mais atrelados à nossa evolução. Aí aqui no apêndice A, antropomorfismo e antroponegação. E aí ele começa a discutir esses argumentos que teve ao longo da história para separar os seres humanos dos animais. E daí assim, eu dizer que o chimpanzé ou qualquer outro animal eles têm emoção, isso é antropomorfismo, né? Que é eu tentar ver, não seria qualidades, mas atribuir características humanas aos outros animais, né? Então tratar os outros animais como se fossem seres humanos.
Só que daí ele mostra o outro lado também, que é a antroponegação, de dizer que assim, bom, então o ser humano ele não compartilha nada com o reino animal, né? Então, pô, eu estou negando que o ser humano ele tem um contínuo evolutivo, então ele não compartilha de outras emoções com os animais, né? Então ele mostra esses dois lados, que nenhuma das duas extremidades elas fazem sentido, né? Afinal, se nós temos um parentesco muito próximo, muito provavelmente diversos dos processos que nós passamos em termos comportamentais são compartilhados com eles. Então, por que as emoções seriam necessariamente diferentes, né? Talvez a percepção, o grau que o animal tem de consciência daquilo, isso é uma outra discussão. Mas o ponto dele é, esses animais eles têm esses comportamentos. O quão consciente eles estão desse comportamento, de forma deliberada, né? Então, quando eu faço algo para um outro animal, às minhas custas, né, para um outro indivíduo da mesma espécie, nós temos isso como moralidade, né? Então eu decidi fazer o bem para outra pessoa, mesmo isso tendo um custo para mim. Só que nós entendemos, pelo menos o ser humano, ele tem uma consciência de que, bom, se eu fizer uma coisa boa para um outro indivíduo, talvez em algum momento esse indivíduo faça algo bom para mim, né? Os animais, talvez eles não tenham essa consciência de que se eu fizer algo bom aqui, daqui a um tempo esse animal me ajuda e tal. Eles teriam uma visão mais imediata disso. Bom, se eu ajudar o cara aqui, ele já me ajuda com outra coisa aqui, tipo caçar junto, fazer catação junto, coisa nesse sentido. Então ele começa a discorrer aqui sobre essa antroponegação e esse antropocentrismo de que existe um contínuo e a diferença ela está muito mais em grau. E isso até mesmo Darwin falava, né? A diferença entre o ser humano e os outros animais em termos de comportamento, evolução, não é de tipo, mas é de grau, né? No apêndice B, os símios têm uma teoria da mente. Teoria da mente é algo que nós desenvolvemos quando pequenos, que é basicamente quando nós tomamos consciência de que as outras pessoas, elas têm conhecimentos, informações de coisas que nós não temos, né? Então é como se eu entendesse assim, aquela pessoa sabe algo que eu não sei, porque ela teve acesso a outra coisa. Em crianças tem um teste chamado da boneca Sally Anne, tem outros nomes, mas é basicamente mostrar para a criança assim, tem a boneca Sally, ela colocou alguma coisa na gaveta. E aí veio a boneca Anne, depois ela saiu, a Sally, né? A boneca Anne vem e pega essa coisa da gaveta e depois guarda em outro lugar. Quando a boneca Sally voltar, onde ela procurará o objeto? Quando a criança não desenvolveu a teoria da mente, ela diz que a Sally vai procurar onde a Anne guardou. Ela não entende que a Sally não sabe que a Anne pegou o objeto da gaveta. Então o que acontece? A Sally procura na gaveta porque ela não tem informação de que o objeto foi tirado daquela gaveta. Isso é a teoria da mente. E aí ele começa a indagar aqui se os símios têm essa teoria da mente, né? Então ele começa a mostrar algumas evidências que os símios têm alguma noção de que um outro chimpanzé tem algum conhecimento que talvez eles não tenham. Essa ideia de teoria da mente não é uma coisa mentalista, apesar do nome, né? Mentalista do tipo, minha mente sabe que o outro chimpanzé pensa mentalmente sobre outra coisa. É muito mais no sentido de que eu consigo identificar comportamentos que esse indivíduo tem informações de coisas que eu não sei. Então, até num outro livro do Franz de Waal, Somos Inteligentes o Bastante para Saber Quão Inteligentes São os Animais, que é o review do último livro dele que eu fiz, eu não lembro de que ano é esse outro livro, esse aqui do Primatas e Filósofos é 2006, então tem uma diferença aí de tempo, né, e até mesmo de estudos que ele deve ter elaborado e incluído nos livros. Mas lá ele conta alguns casos de tipo, o chimpanzé entrou, o chimpanzé estranhava o comportamento dele, então o chimpanzé sabia que, bom, esse chimpanzé tá agindo de uma forma estranha, ele talvez tenha alguma informação diferente, então ele ficava mais observador em relação àquele chimpanzé. Não porque ele imaginava que a mente do chimpanzé tinha alguma coisa mais, mas que ele identificava no comportamento daquele chimpanzé, de que aquele chimpanzé estava agindo de uma forma estranha, então talvez ele soubesse alguma coisa diferente, né? Então ele discorre um pouco disso, porque existia uma discussão aí que só o ser humano tinha essa capacidade, né? E o apêndice C, ele começa a falar dos direitos dos animais. E o Franz de Waal é um cara bastante defensor, assim, em termos de causa animal. Só que é legal nesse capítulo porque ele fala com uma noção de direitos animais, ela não tem sentido. Primeiro porque o direito somos nós que daríamos para eles. Então, na verdade, nós decidimos que direitos eles terão, eles não têm voz nisso. E outra que ele questiona é assim, tá, a partir do momento que nós dermos direitos a esses animais, eles farão o quê? Eles contratarão um advogado para defender? Né? O porco lá que está na fazenda, ele pode reivindicar para ganhar uma casa só para ele?
não faz sentido. Ele fala como essa ideia de direitos animais, ela não toca no problema, né? Ele fala que é muito mais uma questão de obrigação nossa para com os animais. Então é um argumento bastante interessante. Tudo que o Franz de Waal aqui ele traz, ele tem os embasamentos dele, né, dos estudos que ele fez e tal. Inclusive tem uma hora que ele fala aqui da relação de alguns chimpanzés, um tal de Luit, que daí era um macho mais jovem, que queria assumir o poder, mas ele só tinha força, ele não era muito inteligente, não tinha muito perspicácia social para influenciar outros chimpanzés, mas aí um outro chimpanzé mais velho, que eu não lembro o nome agora, acaba se aliando com ele para conseguir manejar que esse Luit se torne o macho alfa lá dos chimpanzés. E aí quando ele fala da relação desses chimpanzés, ele coloca aqui, isso é baseado em observação de 4.800 e tantas interações do chimpanzé. Então não é do tipo, ele observou meia dúzia de vezes esse comportamento. Não, ele tem registrado lá quase 5.000 vezes aquele tipo de interação com aquele comportamento ocorrendo, para ele ter uma base para poder dizer que aquilo é um comportamento presente, né, na espécie e tal, naquelas relações. E a parte 2 aqui são os comentários. Aí o primeiro é os usos do antropomorfismo, do Robert Wright. Bom, o Robert Wright foi editor na revista The New Republic, na Time e Slate, e trabalhou na revista The Science. E aí aqui, essa parte dos comentários, eles começam a pegar as coisas que o Franz de Waal falou e vão tecendo argumentos daquilo. Daí quando ele fala do antropomorfismo aqui, uma crítica comum aqui de todos os comentaristas é que o Franz de Waal ele acaba sendo meio extremista, então ele botou tipo a teoria do revestimento e a evolução ética, como se não existisse um meio termo ali, né? Então ele meio que coloca aquilo, faz umas críticas. Essa é a parte da militância do Franz de Waal, né? Às vezes ele faz umas críticas meio que jogando tudo no mesmo saco, sem considerar às vezes pontos médios ali entre intermediários, né? Entre os dois extremos. E aí ele vai falando dessa questão do antropomorfismo, ele fala que não, existe sim ali o contínuo, essa questão de comportamentos dos animais que poderiam ser precedentes para a moralidade, né? Ele faz algumas críticas a alguns estudos que o Franz de Waal menciona aqui, do tipo, o Franz de Waal menciona esse estudo, mas esse estudo aqui não dá para tirar essa mesma conclusão que o Franz de Waal tirou, esse tipo de coisa. O segundo aqui é Moralidade e Singularidade da Ação Humana, da Christine Korsgaard, que é filósofa e professora em Harvard. Isso que eu estou falando dos comentaristas aqui era na época, eu não sei como está hoje, né? E aí aqui ela vai falando exatamente sobre essa diferença do porquê que o comportamento humano ele se distancia tanto do reino animal, né? Essa questão de moralidade, de nós nos juntarmos, de fazer as coisas pelo bem dos outros, mesmo às vezes se sacrificando, né? E mostrando como nos animais não chega nesse nível, né? De novo aqui ela também pega alguns pontos do Franz de Waal, mostrando como às vezes ele está exagerando alguma coisa, ele está indo para o extremo, e não é necessariamente isso que as coisas são na prática, né? Então essa coisa de jogar o pessoal no mesmo balaio e tal, ela fala não é exatamente dessa forma. Depois aqui é Ética e Evolução, como chegar aqui a partir dali, do Philip Kitcher, que é filósofo britânico, professor na Universidade de Columbia, especialista em filosofia da ciência, filosofia da biologia, filosofia da matemática e filosofia da literatura. E aí aqui ele começa a falar um pouco sobre essa teoria do revestimento que o Franz de Waal falou ali, e ele mostra que, cara, existe ali um meio termo, né? Ele até menciona uma outra teoria aqui, que é a teoria da maciez, que é basicamente a mesma coisa, só que a teoria da maciez eu acho que ela é mais extrema, ela não considera o contínuo evolutivo alguma coisa, tanto que ela meio que foi refutada, ninguém já fala muito disso, mas a teoria do revestimento ali continua. Só que daí ele vai falando, legal, apesar dos animais terem esses comportamentos que podem preceder o que seria a nossa moralidade, ainda assim existe um salto considerável para os seres humanos, né? Como considerar que o animal, quando ele está fazendo aquilo, ele pensa deliberadamente sobre as consequências morais daquilo, né? É interessante que, eu não lembro qual comentarista aqui, ou até na última parte que o Franz de Waal volta a fazer comentários dos comentaristas, ele menciona esse aspecto de que tudo que nós fazemos é egoísta em algum sentido, porque mesmo que eu esteja fazendo bem para alguém, em algum grau, esse bem que eu faço para alguém, ele pode retornar como um bem para mim, né? Então, eu estou fazendo doação para as outras pessoas.
em algum grau eu estou ganhando um reconhecimento por isso. Então isso está contribuindo positivamente para a minha imagem social, e isso é importante. E o Franz de Waal até mostra experimentos com chimpanzés que isso acontece também, né? Ele cita bastante aquele exemplo da uva e do pepino, né? Então os dois chimpanzés lá estão ganhando as mesmas recompensas do pepino, um começa a ganhar a uva, o outro ganha o pepino, o que ganha o pepino começa a ficar revoltado. E porque, né, não está igual, eles estão fazendo a mesma atividade, estão recebendo prêmios diferentes. E daí eu acho que é o Philip Kitcher aqui mesmo que fala, para nós sabermos se o chimpanzé ele tem a moralidade, eu precisaria ver o chimpanzé que ganha a uva, tipo, jogando a uva no chão e dizendo assim, não, eu não posso ganhar a uva porque não é justo, certo, com o meu, com o outro chimpanzé aqui na outra cela que está ganhando pepino fazendo a mesma coisa. Eu não sei como foi a cronologia desse estudo, porque nos outros livros do Franz de Waal ele menciona um pouco mais sobre esses estudos, mostrando que sim, de fato, alguns chimpanzés começaram a recusar uva, e a hipótese que eles levantaram era justamente para preservar a relação social deles, porque se esse chimpanzé ele começa a ganhar uva e o outro ganhando pepino, o que ganha pepino pode ficar revoltado. Eu estou usando termos antropomórficos aqui mesmo, né? Esse chimpanzé ele pode ficar revoltado a ponto de não querer mais ter relação com esse chimpanzé que estava ganhando a uva por conta da disparidade do que os dois estavam ganhando. Inclusive o Franz de Waal ele traz uma outra história aqui na parte 3, já adiantando isso, né? Mostrando um caso de duas chimpanzés adolescentes que o pessoal que cuidava lá, que fazia a manutenção do local dos chimpanzés, pediu para os chimpanzés, chamou os chimpanzés para virem para a parte de dentro, para eles irem lá limpar, botar comida, aquela coisa toda. E essas duas chimpanzés meio que ficaram enrolando e tal, e aí atrasou todo o processo. Para essas chimpanzés não sofrerem uma represália dos outros chimpanzés, eles colocaram elas num outro ninho à noite. Só que no dia seguinte de manhã, quando soltaram todos os chimpanzés foram bater nessas chimpanzés adolescentes porque eles lembravam de alguma forma do que aconteceu na noite anterior e aquilo prejudicou eles, porque demorou mais para eles voltarem para a parte aberta, para eles terem acesso à comida e tudo mais. Então assim, mesmo o negócio tendo acontecido depois, esses chimpanzés se sentiram lesados pelo comportamento das duas e foram punir elas por esse comportamento, por uma questão social. Então assim, a percepção que eles têm é uma percepção muito maior do que o que nós imaginamos, ou imaginávamos pelo menos, né? E o Franz de Waal traz justamente isso, cara, tem comportamentos sociais que são extremamente complexos e eles têm toda a base do que seria para a estruturação, para a fundamentação da moralidade do próprio ser humano. E o último comentário aqui, Moralidade, Razão e Direitos dos Animais, do Peter Singer, que é filósofo e professor na Universidade de Princeton. Daí aqui ele pega alguns pontos que os outros comentaristas também já mencionaram, mas aí ele tenta abordar de uma forma às vezes um pouco diferente. Ele fala essa parte da razão, né, dos chimpanzés, eles terem essa consciência deliberada do que eles estão fazendo, e ele considera a moralidade como isso, né? Quando eu estou fazendo bem pelo outro, cara, eu estou consciente de que eu estou fazendo bem pelo outro, mesmo às custas de algum recurso meu. Ele entra aqui nessa questão dos direitos dos animais. Todos eles aqui, como eu disse, eles mostram que algumas coisas do Franz de Waal, ele meio que foi para um extremo, e não é exatamente isso que eles imaginam, né? Então, tipo, direitos dos animais, ele acha que o Peter Singer aqui, né, ele acha que os animais precisam ter direitos mesmo para serem protegidos de alguma forma. Existe ali uma questão da nossa proximidade com esses animais, então isso afeta muito que animais ganham direitos, que animais não ganham, né? E aí eles começam a se indagar, bom, e daí como que nós decidimos quais animais têm direitos? Por que uns animais têm mais direitos do que outros, né? E aí, de repente, eu começo a ter que dar o direito para abelha, sei lá, para um outro animal assim, né? Então, eles até falam uma hora aqui, tipo, e aí o rato, que tem que dar o direito para o rato, como é que funcionaria isso na sociedade? E a parte 3, respostas aos comentários, a Torre da Moralidade e o Franz de Waal. E aí o Franz de Waal, ele pega todos os comentários que esses comentaristas fizeram e começa a trabalhar em cima deles. Daí ele começa a reconhecer algumas coisas ali, né? Tá, então se a teoria do revestimento não é assim que estão tratando, legal, então posso descartar isso aqui, não é uma coisa que tem que ficar discutindo mais. Só que ele começa ainda a indagar alguns pontos ali do tipo... tanto que a Torre da Moralidade é esse ponto dele, né? Tudo é uma evolução, então tipo, é como se eu estivesse fazendo uma torre e de repente eu chegasse lá em cima da torre e eu pudesse descartar todo o restante da torre, porque daí só lá em cima tá contando, então a moralidade está só lá em cima.
Só que a moralidade só foi possível por meio daquela evolução. Então ele conta que a torre ela é importante também, não é só o topo da torre. É como se eu considerasse só o topo da torre sem considerar toda a sustentação dela. E aí ele mostra como esse argumento ele continua tendo alguns problemas. Tem uma parte aqui que um dos comentaristas fala sobre alguns estudos que chimpanzés eles não se preocupam tanto com terceiros, né, com os outros, eles se preocupam com eles e eles são mais indiferentes em relação aos outros. E aí o Franz de Waal ele faz um comentário aqui muito ácido em relação a esse comentário, que é que na verdade os pesquisadores eles meio que só conseguiram criar uma circunstância para mostrar que o chimpanzé consegue se importar mais com ele mesmo do que com os outros. Porque de fato, dependendo do desenho do estudo, nós encontraremos isso, mas se eu desenhar o estudo de uma forma diferente, talvez eu possa ter um resultado diferente. E aí ele fala, eles só conseguiram construir um estudo que mostra que o chimpanzé ele se preocupa consigo mesmo, e eu tenho certeza que nós podemos fazer isso com humanos, do tipo, uma loja colocar um produto em promoção, que é um produto raro, eu tenho certeza que vários seres humanos ali não se importarão muito com os outros. E é engraçado, isso é de 2006, né, o livro aqui, e as conferências aqui é de 2004. Só que recentemente aí nós temos vídeos de tipo a loja em Black Friday, em promoção não sei o que, e as pessoas tipo se alvoroçando dentro e brigando por conta disso. O que é verdade? Nessa hora as pessoas deixam de se preocupar com os outros. E aí o Franz de Waal joga justamente esse comentário para mostrar assim, eu tenho certeza que dá para mostrar isso com seres humanos também. Então é uma crítica que ele faz a esse estudo, porque se eles desenharam o estudo para o chimpanzé ele precisar se preocupar muito mais com ele mesmo, de fato ele talvez não se preocupe com o outro, mas com seres humanos seria igualmente. Bom, e daí ele volta nessa questão de ética e direito dos animais, né? Ele continua falando que essa parte de direito não tem sentido, porque isso envolve muito mais um aspecto das emoções morais, sobre como lidar, né? Que são dilemas morais que nós vivenciamos. E ele fala, por exemplo, assim, sobre da continuidade da vacina da hepatite C. Eu não sei se a vacina da hepatite C já chegou, enfim, na época não. E aí ele fala assim, sobre continuar os experimentos com a vacina da hepatite C em chimpanzés e tal, eu defenderia os chimpanzés, então não, eles não poderiam fazer parte dos estudos e tal, mas eu jamais negaria uma vacina para algum problema de saúde, né? E ele fala que o problema é esse, assim, nós não gostaríamos de usar os animais, mas tudo que for produzido nós queremos usar. E querendo ou não, isso é uma forma meio que de dissonância cognitiva, assim. Eu não quero que teste nos animais. Bom, mas se testar eu vou usar. E ele fala justamente como isso entra nesse aspecto ético que nós temos. Eles até falam aqui, até os comentaristas também, sobre a extensão dos direitos meio que aos símios superiores, porque se eles têm uma consciência maior, eles têm essa preocupação com o outro, talvez fizesse mais sentido e tal, mas aí volta naquele argumento, qual é o critério que está usando para dar direitos para os animais, menos direitos para os outros e tal. Bom, de forma geral, o livro é isso, como vocês podem ver aqui, o livro não é grande, dá 200 e pouquinhas páginas aqui, tem uma margem ok, a letra não é muito grande, mas também não é pequena. De forma geral, assim, o livro é muito bacana, principalmente porque assim, o Franz de Waal ele escreve bem, ele argumenta bem, né? Não por acaso ele é um dos maiores primatólogos aí, acho que ele está atrás só da Jane Goodall, e os argumentos dele são muito bons, só que o legal do livro é justamente isso, de mostrar assim, ele está botando o argumento dele e tem pessoas criticando os argumentos dele de forma que ele possa se defender ainda. Porque se eu lesse só a primeira parte dele, eu já ficaria assim, caramba, o cara, tipo, teceu tudo. Só que tem coisa que ele fala que eu não tenho tanto conhecimento. Então eu assumi a posição dele, né? Do tipo, quando ele fala da teoria do revestimento e a evolução ética, ele coloca as duas coisas em dois extremos, como se não existisse um meio ali. E os outros comentaristas aqui começam a mostrar essas limitações, justamente por conta da militância do Franz de Waal. Em alguns momentos, assim, nos outros livros dele, dá para perceber bastante essa militância. Eu tenho problema com autores que são militantes nesse sentido, tipo, eles são meio fervorosos no argumento. Eu gosto de ver o argumento tecido de uma forma mais técnica, porque o que importa é a racionalidade, a razão por trás daquilo ali. O fato de como ele se sente não é tão confiável, né, nesse sentido. Se chega uma pessoa para mim chorando sei lá, enraivecida sobre alguma coisa, isso interfere no argumento da pessoa, né? Porque daí a pessoa está num estado emocional onde ela já está com um viés, então o que ela conta
já está distorcido de alguma forma, né? Então esse tipo de militância ele acaba sendo ruim, mais ou menos em decorrência disso. Mas o Franz de Waal ele traz referência para praticamente tudo que ele está falando. Então ele cita aqui no início assim, toda a galera do Thomas Huxley ali, que contribuiu meio que para essa teoria do revestimento, que reforçou essas ideias e tal. Ele pega a galera, ele traz até o Westermarck aqui, né, falando, pô, esse cara aqui foi exatamente na direção oposta. Então ele vai trazendo as referências para situar esse âmbito do que ele está discutindo. Mas aí, obviamente, como ele é militante, algumas preferências dele dão um certo direcionamento. Mas, de forma geral, é um livro muito bacana, principalmente para quem gosta dessa questão de moralidade, querer entender que, assim, a moralidade, de fato, ela evolui e também não continua evolutivo. O problema é que nós ainda não temos ali aonde está o ponto de virada, né? O que deu essa girada de chave para os seres humanos e tal. Então o livro é basicamente sobre isso. Quem gosta dos outros livros do Franz de Waal, ou principalmente da área de etologia, é uma baita recomendação, apesar de talvez ela já esteja um pouquinho desatualizada por conta da idade. Mas fica aí para vocês.